Vamos ficar sobre nossos pés para nós darmos início a este santo trabalho do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Nesta oração vamos estar apresentando o nosso pastor presidente, toda a sua família, os obreiros deste campo, para que o Senhor continue abençoando a sua obra. Quantos mais necessitam de oração? Em minha casa. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de amor e de bondade, nesta noite, Senhor, estamos na Tua presença, outra vez mais para louvarmos e glorificarmos o Teu santo e precioso nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, para que, meu Senhor, nós oferecermos a Ti louvor e adoração e gratidão ao Teu santo e eterno nome, pela nossa salvação, pelo perdão de nossos pecados, pela esperança que temos da vida eterna, pelas promessas que o Senhor tem nos feito, e nós cremos, meu Deus, que Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Continue com a Tua igreja, abençoando a Tua obra, este campo, o nosso pastor presidente, toda a sua família, o corpo ministerial. Seja conosco, Senhor. Toma toda a dianteira deste culto, deste trabalho, no nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o louvor da nossa harpa cristã, de número 371. 371. Glória a Deus. 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão, cessará no céu branco, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor da nossa harpa cristã. Enquanto Jesus não vier, nós continuaremos trabalhando, falando do seu amor, pregando o seu santo evangelho, louvando a Ele e prestando este serviço de honra e de adoração ao seu santo nome. 93 da nossa harpa cristã.
93. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu poderás fazer. Ó Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver em Cristo plena aprovação. Com alegria. Ó Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-nos entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Ó Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Número 15 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Com gratidão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que
que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia. Que maravilha, a igreja louvando. Cantem com alegria. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi aonde? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meus queridos irmãos, fiquemos sobre nossos pés. Convido o nosso diácono Henrique Mateus para proceder com a santa leitura da palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo de Éfeso aos Efésios, no capítulo 2. Iremos fazer esta leitura desde o primeiro versículo. Elaborando alguns dos nossos temas, temas principalmente falando sobre a salvação em Cristo Jesus, respeitando esse período de estudo bíblico que nós estamos passando aqui pela graça de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esta rica e gloriosa oportunidade. Chegamos aqui conforme nós vemos pela graça de Cristo. Nós estamos aqui pela comunhão e pela presença do Espírito Santo. Estamos aqui porque a Bíblia Sagrada, a tua palavra, revelou o amor de Deus e também revelou a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Certamente nós não temos nada e de fato não temos a oferecer e nem agradecer, porque maior é o Senhor que é o dono de todas as coisas. A Ti nós rendemos graça, honra e glória e poder. Estamos passando por momentos difíceis, trabalhosos, como diz a Tua palavra, mas a nossa fé continua firme, constante na Tua palavra, crendo que o Senhor brevemente voltará. Meu Deus, dá graça a cada um de nós nessa noite. O Senhor, visita aqueles que estão necessitados de situações de vulnerabilidade, pessoas que estão acamadas, outras que necessitam de libertação, outras que estão cativas, que estão presas. Que o Senhor possa ter a sua graça e a sua misericórdia. Nós oramos nessa noite no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Meus irmãos, como todos sabem, né? Já faz algumas semanas que o nosso companheiro, pastor deste setor, pastor Josimar, ele tem recebido a orientação de Deus para poder estarmos aqui trazendo estudos, ensino da palavra de Deus para a igreja. E sem perca de tempo nós vamos ouvir as irmãs do ciclo de oração louvar ao Senhor. E nós já vamos aproveitar com este louvor, recolher o santo dízimo, as santas ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Quero pedir aos irmãos que baixem sua cabeça. Nós vamos estar orando para que o Senhor abençoe nessa noite aqueles que vão contribuir e ofertar. Mesmo as irmãs que vão louvar, né? Mas já prepare sua ofertinha aí para entregar aqui sua oferta, né? Ofertinha não, sua oferta, seu dízimo, quando o nosso irmão João Neto vai fazer esse trabalho de recolhimento. Pai eterno, nós oramos, te agradecendo, meu Deus, pela vida do teu servo, que vai fazer esse trabalho de recolhimento, de dízimos e oferta, e aqueles, Senhor, que vão contribuir, Senhor, continue abençoando, fortalecendo, dando vitória em tudo, no nome de Jesus. Amém. As irmãs, eu quero trabalhar para meu Senhor.
Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que Glória a Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ficar atentos à santa palavra de Deus. A partir desse instante, nós queremos não passar, mas retornar à direção deste culto, que o pastor Josimar é o pastor deste setor, e com ele permanece, a direção deste culto e deste setor. A igreja pode dizer amém? Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua
Aleluia. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, né? Estamos felizes por esta noite. O pastor Fábio já me deu cedo, né? Para nós não perder tempo. Nós estamos alegres, né? Passamos uma semana sem poder vir aqui no culto, né? Quarta-feira nós ainda não estava muito bem. Ainda estamos com uma tosse novamente. O pastor Fábio também estava muito bem na garganta, né? O pastor Fábio, alguns irmãos gripados, e nós estamos tendo essa pandemia de gripe, tosse. Mas hoje o Senhor nos concedeu a oportunidade de nós darmos continuidade ao trabalho que nós vamos fazendo sobre trazer alguns temas aqui, alguns ensinamentos de estudo da palavra de Deus concernente às coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, né? Que nós já estamos vendo que a Bíblia nos relata, nos dá clareza, objetivo, né? Que nós cremos que a palavra de Deus é fiel. E o tema que eu escolhi hoje para nós trazer aqui sobre esse tempo que nos permite, é sobre o fim, né? Porque o fim está próximo. E eu conversando com o pastor Fábio sobre esse respeito, desses acontecimentos que vem acontecendo, e já vim preparando, né? Estava preparando uns estudos aqui a respeito dos acontecimentos finais que nós estamos vivendo, presenciando nesses últimos dias que nós estamos aqui na Terra. Eu digo aqui na Terra porque o nosso tempo aqui está se findando, o nosso tempo está se acabando aqui na Terra. Nós temos essa esperança viva, né? Alguns aí querem tirar a nossa esperança, mas não conseguem, porque a nossa fé já está alicerçada e nós temos uma promessa, né? O nosso Deus, ele é fiel, e a sua palavra, ela é fiel, ela não muda, e nós cremos que tudo que está acontecendo está na determinação, no poder de Deus, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas, sabe todas as coisas. Então eu vou trazer um assunto hoje, irmão, para alguém dizer assim, mas irmão, esses assuntos assim, às vezes, né, fica meio tenso, meio preocupado. Não. Nós temos que estar, nós como cidadão do céu, nós temos que estar preparados para as coisas que estão acontecendo, não é? Nós passamos esses dias agora um momento difícil em alguns países aí, por exemplo, a Venezuela, nosso vizinho aqui, está passando por um momento de calamidade, um momento muito difícil, né? Onde ali naquele grande acontecimento ali que aconteceu, que houve vários prédios, pessoas ainda estão subterradas, muita gente estão desaparecida, né? Ainda hoje eu estava olhando o pastor Fábio, a quantidade de mortos que já vão ali, irmão, já vai quase 1.800 pessoas, né? Muita gente, os hospitais estão sobrecarregados, né? Os pontos de socorro estão sobrecarregados, não tem espaço para socorrer as pessoas. E agora nós estávamos olhando Fábio, a tarde da reportagem, estão levando os corpos para os portos, né? Porque é muita gente. Nós ficamos muito tristes por isso, né? Porque realmente foi um acontecimento. Mas esse acontecimento que nós vamos falar aqui nessa noite, essas coisas que estão acontecendo, a Bíblia já vem falando, Jesus já vem falando sobre isso há mais de 2.000 anos atrás, né? Que no fim do tempo essas coisas estão previstas para acontecer, como está acontecendo. Então, bom, o que me resta como cristão, como cidadão e cidadão do céu é estar preparado, porque Jesus ele vai voltar, está voltando, né, para buscar a sua igreja. Muitos não acreditam mais, muitos dizem que Jesus não vai voltar mais, como nós vemos muitas vezes nas redes sociais alguém falando dessas coisas, mas eu não acredito, né? Eu creio que nós temos uma esperança viva, que Deus nos deu uma esperança viva, né? Nós temos uma promessa, e essa promessa ela é fiel, porque o nosso Deus, ele é fiel. Então eu peço a atenção dos irmãos nessa noite. Nós seremos breves, né? Nós seremos breves, nós não queremos tomar muito tempo, né? Nós queremos ser rápido aqui nessa noite, e falar um pouco porque nós não podemos parar de maneira nenhuma, né? Parar de falar da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, que nos sustenta, que nos põe de pé, que nos dá força, né?
É por isso que eu digo, nós conversando com o pastor Fábio, ele sempre diz, eu estou aqui me alimentando, estudando a palavra de Deus, não posso parar de maneira nenhuma. E é gratificante, irmão, quando você para para ler a palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Você encontra nela descanso para a sua alma, né? Você encontra refrigério para a tua alma. Quando você muitas vezes está cansado, muitas vezes angustiado, muitas vezes, né, irmão, perplexo, a palavra de Deus ela é um alívio para a nossa alma. Então, nessa noite eu quero ler com você o tema que nós vamos ler aqui nessa noite, que eu li aqui. O tema é em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Né? Vamos falar, essa profecia, irmão, depois eu vou explicar para os irmãos, ela foi ligada diretamente para o povo de Israel, mas também ela traz exemplo para nós no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. Né? Para nós, Jesus deixou bem claro que essas coisas iriam também acontecer no tempo em que estamos vivendo. Ezequiel capítulo 7, versículo 2, né? Que diz assim: o fim vem, né? Aí, esse foi um dos profetas a qual Deus revelou, né? Mostrou para ele aquilo que tinha que falar para o povo de Israel, o que iria acontecer com o povo de Israel. Isso aí traz, irmão, uma atenção para nós, porque quando isso aconteceu, o povo de Israel ele tinha se afastado da presença de Deus, né? O povo de Israel ele tinha perdido o temor, né? Não acreditava que isso ia acontecer com a nação de Israel, porque era a nação de Israel, mas Deus vinha falando através dos seus profetas, Jeremias, Ezequiel, né? Que o povo se voltasse para Deus, porque senão o castigo viria, e realmente aconteceu, né? Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que diz assim: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E realmente aconteceu. Essa profecia aqui que o profeta Ezequiel profetizou, falou para o povo de Israel, orientando, né, advertindo o povo de Israel que isso iria acontecer. Realmente aconteceu quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém. E Ezequiel na primeira leva não foi, ele foi na segunda leva levado cativo junto com o povo de Israel para a Babilônia, e ali passaram 70 anos, conforme a palavra do Senhor. E nós vem falando sobre essas coisas, e sobre esse ponto eu quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso dia atual que estamos vivendo, e muitos não estão percebendo, muitos não estão acreditando, muitos já desanimaram, muitos já perderam a esperança, muitos já não acreditam mais, acham que não vai acontecer. Como essa semana eu ainda ouvi alguém falando aí nas redes sociais, dizendo que o arrebatamento da igreja não vai acontecer mais, já aconteceu, já passou por isso, mas nós não acreditamos, porque a palavra de Deus ela nos dá respaldo claramente, né, que nós estamos chegando no fim e que acontecerá sim a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então, meus amados irmãos, eu quero ler aqui rápido para os irmãos e depois vou esclarecendo para os irmãos, né? O anúncio do fim. A Bíblia afirma que a história da humanidade caminha para o momento final determinado por Deus. Ou seja, o plano que Deus determinou, né? O começo, o meio, e agora já estamos chegando no fim. E nós estamos vendo o que está acontecendo no cenário mundial, tudo isso caminhando para isso que nós vamos ver aqui nessa noite, que foi determinado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. E os sinais que estão acontecendo hoje, que nos mostra que nós já estamos caminhando para o final de todas as coisas. E muitos estão aí zombando, criticando, não acreditam que isso vai acontecer. Mas eu te digo uma coisa, segundo o respaldo dentro da Bíblia Sagrada, tudo isso que nós estamos vendo, a Bíblia já nos falava há mais de 2000 anos atrás, e nós temos que estar pronto, porque Jesus ele veio, e o fim ele vem sobre os quatro cantos da terra, assim como aconteceu lá em Jerusalém, com o povo de Israel, onde o profeta Deus usou os profetas para profetizar que o povo se voltasse para Deus, que o povo vivia em pecado, afastado, não obedecia mais os sacerdotes, e Deus levantou homens para dizer: olha, vocês se voltem para Deus, porque o fim de Israel está determinado sobre os quatro cantos da terra, como fala aqui a profecia, e aconteceu. Agora deixa eu te falar uma coisa, e para os nossos dias que nós estamos vivendo,
nós como cristão, como cristã, como servo e como serva do céu. Vamos caminhar para você entender melhor. A mensagem de Ezequiel, ela foi anunciada em um tempo em que o povo acreditava que nada de ruim aconteceria para Israel. E eles confiavam no templo, na tradição, na religião que havia abandonado a presença de Deus. Ou seja, e eles, quando Deus levantou o profeta Jeremias, Ezequiel, para advertir o povo, que o povo voltasse para a comunhão de Deus, o povo não acreditava, o povo confiava vamos dizer uma linguagem mais popular, acreditava na sua força, no seu conhecimento, e tinham se afastado dos caminhos do Senhor. Mas aconteceu, né? Mas depois nós vamos trazer para os dias atuais que nós estamos vivendo, né? No tempo, na tradição e na religião, mas eles haviam abandonado a presença de Deus. Então Deus levanta Ezequiel e declama a palavra forte ao povo de Israel, que o fim viria sobre a nação de Israel. Os irmãos sabem que a nação de Israel naquela época era um povo admirado, né? Porque alguém dizia assim: esse é o povo de Deus, né? Esse é o povo que Deus escolheu, que Deus fez isso, tirou do Egito, fez milagre, fez isso, atravessou o deserto com esse povo. Então esse povo é um povo intocável. Mas só que aconteceu uma coisa: a Bíblia fala que o povo que Deus escolheu, Deus livrou, tirou do Egito, se afastou da presença do seu Criador. Eu te digo uma coisa, e hoje no tempo que nós estamos vivendo, não está sendo diferente. Ou seja, nós falamos, nós pregamos, anunciamos que Jesus ele vai voltar, que acontecerá um grande evento que é o arrebatamento da igreja, e muitos hoje não estão acreditando, mas já pararam na caminhada, já estão desistindo por qualquer coisa, deixa de vir à igreja e se esquece da vontade de Deus na sua vida. Mas eu deixo te falar uma coisa: nós estamos falando sobre o fim, e lá no final você vai ver o que a Bíblia ela tem respaldo para mim e para você, que realmente nós já estamos chegando no fim de todas as coisas. E diz que Deus, e o profeta Ezequiel profetizou e falou para a nação de Israel, que mais tarde aconteceu o grande acontecimento, onde o grande exército de Nabucodonosor sitiou Jerusalém, invadiu a cidade fortificada e levou a nação, o povo de Israel cativo para a Babilônia, né? E ali a história diz que foi um caos tremendo sobre a nação de Israel. E diz assim, ó: e essa mensagem tinha um cumprimento imediato sobre Israel, mas também apontava para uma verdade profética. Haveria um dia em que a história da humanidade chegaria ao fim, conforme Jesus falou. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa: a história da humanidade ela tem um princípio, um meio, e agora está chegando ao fim, né? Tem um princípio, um meio, e agora estamos chegando ao fim. Meus amados irmãos, nós diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, como eu vi aqui o nosso irmão Diaco Mateus orando, que estamos vivendo um dia difícil, estamos vivendo dia trabalhoso, estamos vivendo um momento de aflição, momento de angústia, momento de dor, e realmente estamos passando por isso. Eu meditando e olhando hoje naquela situação ali, que o nosso vizinho aqui, daqui da Venezuela está passando, irmão, a coisa está tão séria. Eu estava falando, Fábio, hoje a mídia não está mostrando. Por quê? Porque hoje estão focados nesse negócio de Copa do Mundo. Mas nós estávamos vendo ali um documentário, disse que o cheiro está sendo insuportável naquela região onde aconteceu aquele terremoto. Você já imaginou? Eu estava conversando com a minha esposa, prédio caído por inteiro, irmão. Quantas pessoas estão ali ainda debaixo daqueles escombros, e até muitos que não estão mais vivos. Diz estimula que quase 60 mil prédios caíram naquele grande terremoto daquela cidade. Eu dizia para alguém: olha, nós não estamos sentindo porque nós não estamos lá. Mas você já parou para pensar o desespero naquela noite, a aflição que aquele povo passava naquele momento, e as pessoas que principalmente moram em edifícios que querem por completo, que estão soterrados hoje, muitos realmente não vão sair dali sem vida, né? Porque realmente já faz quase uma semana que aconteceu. Irmão,
E o cenário é um cenário de guerra, que nós olhamos assim, meu Deus, tenha misericórdia. Mas vamos caminhando, não é? Como eu falei aqui já, que o Senhor disse que o fim vai vir sobre os 4 cantos da terra. O fim vem. Deus sempre avisa antes de julgar. É ou não é? E eu vou te provar que é dentro da Bíblia e ninguém pode dizer que não. Deus sempre nos avisa antes de nos julgar. Você sabia disso? E nós temos respaldo bíblico, exemplo bíblico. Mas Deus, será que Deus não tem misericórdia daquele povo? Como eu ouvi alguém dizer, Deus é tão ruim, tão mau. Irmão, Deus não tem o culpado por inocente. Antes que aconteça alguma coisa, digo que fala, Deus nos adverte, Ele nos avisa, Ele usa alguém para falar comigo, para falar com você, a palavra dEle, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, irmão. Então nós vamos ver aqui algumas coisas. Assim diz o Senhor, né? Deus, o fim vem. Deus sempre avisa antes de julgar. Por exemplo, antes do juízo de Deus, Deus enviou o profeta. Antes de vir o juízo de Deus, Deus enviou o profeta. Por exemplo, Jeremias, aqui quando fala sobre o povo de Israel, Ezequiel. Deus mandou os profetas falar para o povo. E o que foi que o povo fazia? O povo não acreditaram naquilo que os profetas, os mensageiros de Deus estavam falando. Eles não deram ouvido, crédito ao profeta, o homem de Deus, a mensagem que Deus trazia para o povo, para que o povo se voltasse para Deus e parasse de fazer o que estava fazendo. Idolatria, pecado, se afastaram de Deus, não dava ouvido que o homem de Deus pregava, profetizava. E mesma coisa, deixa eu te falar uma coisa, é os dias atuais que estamos vivendo. Nós vamos chegar lá. Nós estamos vivendo um dia difícil na igreja, irmão, nas igrejas, que eu vou chegar lá e vou te mostrar que realmente o que está acontecendo já está na Bíblia escrito, Jesus deixou escrito, e nós estamos vivendo isso nessa última hora que nós estamos vivendo. Eu digo assim, do fim de todas as coisas, isso está acontecendo também em nossos dias que estamos vivendo. Outro ponto, antes do dilúvio, Deus levantou Noé. Foi ou não foi? Antes de acontecer o dilúvio, Deus levantou um homem fiel chamado Noé. Noé profetizou, pregou para a nação que foi dizimada pelo dilúvio. Noé ensinou o povo, que o povo se arrependesse, porque Deus ia trazer um juízo sobre a terra. Porque a terra estava contaminada de pecado. O homem se afastou do seu Criador e não adorava mais o seu Criador. E Deus, antes que o juízo viesse sobre a terra, Deus levantou Noé para que pregasse, falasse, anunciasse o que Deus estava pretendendo trazer sobre a face da terra. E aconteceu. E de repente, tudo aconteceu. O dilúvio caiu sobre a face da terra. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Deixa eu te falar uma coisa. Esse dia para trás, nós saímos daqui, chovendo, fomos em Rio Preto, chovendo, o dia todo chovendo. Eu falei para a minha esposa, nós voltamos no domingo, de Votoporanga até aqui em Turama chovendo. E eu falei para ela, olha como é que está os canaviais aí, olha como é que está a água. Eu falei assim, 1 dia, 2 dias de chuva, eu falei para ela. Aí nós vem conversando, né? Eu falei assim, você imagina no dia em que foi o dilúvio, que foram 40 dias, dia e noite sem parar. E eu falei para ela, mas assim, e não era chuva mansa como nós estamos vendo aqui agora não. Nós pegamos uma chuva quando nós viemos lá para cá, que não dava para ver mais de 1 metro de nossa frente. Eu dizia para ela, agora imagina, chovendo desse jeito, dia e noite sem parar, 24 horas, 40 dias e 40 noites, chovendo sem parar. O que acontece sobre o planeta Terra? Eu fiz, não aguenta. Represas são rompidas, barragens são destruídas. O que tiver, irmão, vai encher. Mesma coisa foi no dia em que Deus levantou Moisés
e avisou que o juízo dele sobre o povo que estava pecando, desobedecendo, viria sobre a face da terra, e o povo não deram ouvido àquele, como dizia, alguns até achavam, talvez esse homem está louco, velho, será que Deus vai fazer isso? E aconteceu. No dia certo que Deus determinou, aconteceu. Noé entrou na arca com sua família, 8 pessoas, e Deus fez, abriu a Bíblia que Deus cerrou, abriu as portas do céu e fez cair água sobre a terra 40 dias e 40 noites. Agora eu te falo uma coisa. Deus, quanto tempo Deus avisou? A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos. E quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Foi 105 meses para a água baixar sobre a face da terra. 150 dias passaram a terra repleta, coberta de água. Então, não sobrou ninguém que ficou aqui sobre o solo da terra. Mas Deus avisou, não avisou? Vamos caminhando. Hoje não é diferente não. Eu vou te falar que não é diferente. Hoje não é diferente. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou quem? O anjo. Não foi? Sodoma e Gomorra, nós sabemos bem a história, tinha se corrompido, o adultério, a prostituição, as pessoas não temiam, não conheciam Deus. Mas antes que isso acontecesse, Deus enviou alguém lá para dizer que o juízo de Deus ia cair sobre aquelas cidades, sobre aquele povo. É ou não é? Inclusive um anjo veio na casa de Ló e disse: olha, escapa aqui, tu e tua família, e não olhe para trás. E não olhe para trás, porque Deus vai fazer chover fogo sobre essa cidade. Deus avisou ou não avisou, irmão? Deus avisou, não avisou? Então vamos caminhando, porque o tempo já está correndo depressa. Antes da queda de Jerusalém, Deus levantou Jeremias e Ezequiel, como eu falei aqui, 2 profetas, antes da queda da nação de Israel, do povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus formou, o povo a nação que Deus amava. Deus levantou 2 profetas. Se você for Ezequiel e Jeremias, você vai ver a maneira que Deus trabalhou para que o povo se voltasse para Ele. E o povo não se voltou, o povo não deu ouvido. O povo começou a profanar o templo, o povo começou a distanciar de Deus, o povo começou a se afastar de Deus, mas Deus avisou. Deus levantou Jeremias e Ezequiel: olha, o fim vai vir sobre a nação de Israel. E o povo não deram ouvido. E o que foi que aconteceu? A nação, a cidade foi destruída, o povo foi levado cativo como escravo. E Deus determinou o tempo em que o povo, a nação de Israel, seria liberto. 70 anos de cativeiro. Depois de tudo isso, porque Deus é fiel, irmão. Deus não é eu, Deus não é você. Deus não mente, Deus não erra. Eu erro, eu falho, mas Deus não. Se Deus falou, se ele determinou, está determinado. Se Ele falou, está falado e vai acontecer. E não tem ninguém na face da terra que impeça o trabalhar de Deus. Me mostra um. Levante-se alguém para impedir o trabalhar de Deus, o que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus não mudou. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E eu acredito piamente, ninguém me faz voltar atrás de que tudo isso que está aqui, que aconteceu e que vai acontecer. Ninguém me faz recuar, porque eu creio em um Deus que é fiel, não é? Então vamos lá. Antes da volta de Cristo, Deus levantou a igreja para anunciar o Evangelho. Nós estamos vivendo esse dia hoje. Antes do arrebatamento, da volta de Jesus, que muitos estão aí nas internet querendo negar esse acontecimento, mas não conseguirá me converter, não é? Me voltar atrás dessas coisas que não vai acontecer, porque eu acredito e creio piamente que esse grande acontecimento está prestes a acontecer sobre a face da terra. Ou seja, o fim está perto de todas as coisas. Deixa eu te falar. Então, você está entendendo? Antes que aconteça algo na minha vida, na tua vida, desde a criação de todas as coisas, Deus, Ele vem trabalhando e avisando, orientando, advertindo através de alguém,
através de mensagem, de anjo, de profeta, Deus vem advertir, vem falar: olha, cuidado, não faça isso, seja crente. Irmão, nós não estamos aqui por acaso. Você acha que eu estaria aqui por acaso? Eu estou lá só porque eu acho bonito estar na igreja, porque eu acho bonito ver alguém cantar, ver alguém pregar. Não, eu estou aqui porque eu creio que a qualquer momento nós vamos partir dessa terra para um lugar de descanso eterno, onde tudo será gozo e paz para a nossa vida. Vamos chegar lá. Se der tempo, nós vamos chegar lá, né? Mas vamos caminhar para não perder tempo. O problema, escuta bem, o problema não era a falta de aviso. O problema era a falta de arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, e hoje é diferente. Hoje, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, no final todas as coisas não é diferente. O povo, irmão, o povo sabia, o problema não era a falta de aviso. O povo era avisado, era advertido: olha, você não pode fazer isso, vocês têm que fazer assim, vocês estão saindo fora do caminho, vocês estão se desviando, vocês estão adorando outro Deus, vocês estão parando na caminhada, vocês não podem fazer isso, vocês têm que andar desse jeito, dessa maneira, tem que ser perfeito na minha presença para ser abençoado. E o que acontecia? Era a falta de... O povo está nem aí, como disse o apóstolo Paulo, que muitos amontoarão, né, e não darão mais crédito a... Hoje muitos não estão dando mais crédito a essa palavra. Falta de aviso. Agora eu te falo uma coisa. E hoje? Que nós sabemos que irá acontecer um grande evento sobre a face da terra, como nunca houve, como nunca mais irá acontecer. Mas será que hoje o povo está sendo avisado ou não? Mas o que é que está acontecendo nesses últimos dias? Nesse final do tempo que nós estamos vivendo, no fim, o que é que está acontecendo? Muitos hoje, quando eu digo isso, deixa eu me referir ao povo dentro da igreja, não estão mais se arrependendo. Estão lá muitas vezes na igreja, estão aqui ouvindo a palavra, estão dentro da igreja, mas muitas vezes quando sai lá fora, esquece das coisas de Deus. E mesmo assim, era a nação de Israel. Por isso que o povo pagou um preço muito alto. Ouvia a palavra, o profeta ia lá, pregava, profetizava, dizia: se arrependa, e o povo não se arrependeu. E de repente, sobre os 4 cantos de Israel, desceu o juízo de Deus e levou o povo para ser cativo durante um período de 70 anos, até que o povo retornasse para Jerusalém. E hoje não é diferente. Por algum motivo eu quero parar, por algum motivo eu quero culpar Deus, por algum motivo eu quero culpar a regente do ciclo de oração, por algum motivo eu quero culpar dirigente, por algum motivo eu perco a minha fé, a minha confiança, não quero mais adorar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, sem a minha presença, Ele é Deus. Deus, sem a tua presença, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de mim, eu que preciso dele 24 horas para que Ele possa me ajudar e me abençoar. Então, irmão, vamos caminhar, porque senão não vai dar tempo, né? Então, o problema era que o povo não se arrependia, mas que foi advertido foi. Você pode olhar, o povo, todos os acontecimentos que vinham acontecendo, Deus primeiramente mandava: olha, vai acontecer isso, cuidado. E muitos, a mesma coisa é hoje. Nós pregamos a palavra, nós dizemos que Jesus salva, que Jesus prepara o homem, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que somente Ele é o caminho, que somente Ele é a verdade, que somente Ele é a vida. E muitos hoje zombam, escarnecem, mas o final vai chegar. E quando o final chegar sobre os 4 cantos da terra, eu quero saber como é que essas pessoas, eles vão dizer: mas eu não sabia, ninguém me disse, porque Jesus, antes que isso aconteça, Ele levantou hoje na igreja, no século que nós estamos, para avisar, para dizer: olha, você se arrependa, você volte, aceite a Jesus como Salvador da tua vida, para você ter a certeza de vida eterna e morar no céu. Sabe por quê, irmão? O fim ele vem, e nós já chegamos aí.
Vamos lá. Não chegando para nós, porque tem muita coisa aqui ainda. Deus nunca traz o juízo sem eu te oferecer uma oportunidade de arrependimento. E isso nós vamos ver, né? Deus nunca traz o juízo sem oferecer a oportunidade de arrependimento, de um homem se arrepender, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que ele necessita do Salvador. Deus nunca vai nos julgar dessa maneira. Escuta bem, esse texto mostra 3 verdades. O fim é certo, vai acontecer, você pode ter certeza. Eu te faço uma pergunta nessa noite: como é que você está caminhando? De que maneira é a sua expectativa nesses dias finais que nós estamos vivendo? Porque o fim é certo e vai acontecer. Você vai entender. O fim virá sobre toda a terra. O fim está na mão de Deus, e Deus controla a história da humanidade. Ou seja, então, Deus está no controle de tudo, né? Deus, o Criador do universo, que fez o céu, que fez a terra, que fez a mim, que fez você. Ele tem todo o comando da minha vida, da tua vida. Ele sabe do amanhã, ele sabe do depois do amanhã, ele sabe lá na frente, ele sabe todas as coisas, irmão. Deus sabe o que acontece no teu coração, Deus sabe de tudo. Deus está no controle de toda a história da humanidade, e ninguém consegue provar ao contrário, porque Deus, ele é Deus, né? Muitas vezes eu olho assim para o universo e fico observando: meu Deus, que coisa grandiosa que o Senhor fez. A nossa mente muitas vezes não consegue alcançar a grandeza desse Deus que é tão maravilhoso. Então, irmão, nós estamos chegando no fim, no final da história da humanidade. Nós tivemos o começo lá em Gênesis, e a história veio vindo, e a história veio caminhando, e a história veio vindo da humanidade, e Deus no controle, e a história veio caminhando, e Deus no controle, e a história chegou no meio da história, e Deus no controle, e estamos chegando agora no fim da história, e Deus no controle de todas as coisas. Estamos chegando no final da história da humanidade. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa: tudo que nós vivemos hoje teve um princípio, um meio e o fim está chegando. Irmão, é uma história, é um acontecimento que é verídico, que está acontecendo, que vai acontecer, que Deus é o Criador de todas as coisas, e não tem como correr, ninguém vai impedir que isso aconteça sobre a face da terra, porque Deus, ele é Deus, e pronto, e ninguém pode impedir o trabalho dele, né? Então vamos ver, então vamos lá. Sinais que o fim está próximo. Eu vou citar aqui alguns, porque não vai dar tempo, né? Sinais que o fim está próximo. Aí, se você acredita ou não, eu não posso fazer nada, como muitos não estão acreditando, não é? A Bíblia diz que a salvação, ela é individual, não é? A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu tenho que fazer por onde eu alcançar minha salvação da vida eterna. Ou seja, nós vamos ver aqui como é que eu tenho que me comportar. Muitos vão dizer: não vou lá nada, ali é pastor Fábio que vai pregar, é irmão Rosimar, é o diácono Mateus que vai estar pregando lá. Vou nada, a igrejinha pequena, pouca gente, mas deixa eu te falar uma coisa, está sendo gravado isso aí, o pastor Fábio está gravando, né? Nós aqui ainda nessa igrejinha, nós ainda preservamos um ensinamento verdadeiro, genuíno da palavra de Deus. Aceite quem quiser aceitar, porque é a palavra de Deus que edifica a minha alma, a tua alma. Ela me dá força, ela me dá direção, ela que diz a maneira que eu tenho que caminhar. É a verdadeira palavra de Deus, genuína, que tem me fortalecido. Então, nós aqui ainda trabalhamos desse jeito. Aqui não tem história de carochinha, de encher, fazer isso. Não. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, que já nos salva, batiza, preparou minha mulher para ir morar no céu. Pecado é pecado, adultério é adultério, fornicação é fornicação. Tem que se converter para ir morar no céu, porque senão não vai morar no céu de maneira nenhuma. Nós cremos nisso. Agora, se alguém acredita de outra maneira,
eu não posso fazer nada. A salvação é individual. Mas eu tenho que pregar a verdade. E o fim está chegando sobre a face da terra. Lá embaixo estavam falando, como é que você está se comportando como cidadão e como cidadã? Como é que você está vivendo? Como é que é a sua vida espiritual dentro do Senhor está vivendo nesse final de tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra? Uma pergunta fica com você, porque a salvação, a minha salvação, é eu que tenho que batalhar, que tenho que lutar para conseguir alcançar a vida eterna. E no grande dia, que muitos não acreditam mais, do arrebatamento da igreja, eu acredito que a qualquer momento vai acontecer, eu possa subir com vocês cantando o hino da vitória para as mansões celestiais. Então, vamos lá. Jesus falou sobre sinais antes da sua vinda. Está escrito, Mateus capítulo 26, 24, que eu estava conversando hoje com o pastor Fábio, versículo 6, 7, né? Jesus falou assim, ouvireis de guerra. Isso aí Jesus falou contato na terra há mais de 2000 anos atrás com o seu discípulo. Rumores de guerra, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Agora eu te faço uma pergunta. O que Jesus falou isso aqui há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vivendo nesse fim do tempo ou não? Nós estamos vivendo, né? Então tá bom, então vamos caminhar mais um pouquinho. Então o que Jesus falou isso, nós estamos vivendo. E com gravidade, né? Quando se fala nesse terremoto que deu agora na nossa vizinha Venezuela, mas não foi só lá que deu terremoto. Estava conversando com o pastor Fábio, deu terremoto no Japão, deu mais uma vez ontem na Venezuela, deu nos Estados Unidos, abalou a terra, aqui nossos irmãos ali na vizinhança com a Bolívia sentiram o tremor da terra. Hoje você me mandou aqui em Minas Gerais, não foi? No México, e por aí vai. Aí quando Jesus fala assim, ó, peste e terremoto em vários lugares. Ou seja, escuta bem. A palavra em vários lugares está no plural, não é só no lugar. Em vários lugares. E nós nos assustamos, nós ficamos, meu Deus, olha o que está acontecendo ali na Venezuela. Quantas vidas ainda estão debaixo daqueles escombros que não estão mais convidados. Até pirar, irmão. Foram muitos prédios que caíram, desabaram, como se nada tivesse para ver o povo. Está lá. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, disse mais uma vez, o cheiro, você já parou para pensar. Lá disse que o calor estava de 40 graus. O cheiro naquela região ali, o odor, estava insuportável. De tantas vidas que perderam a sua vida, famílias inteiras, naquele grande acontecimento. Mas Deus para fazer isso? Bom, então vamos caminhar. Jesus confirmou que o fim virá o discípulo, e o discípulo perguntaram quais sinais. Jesus confirmou e falou para eles. Jesus confirmou que o fim virá, e o discípulo lhe perguntaram quais sinais da tua vida e do fim dos tempos. Jesus, como vai ser esse sinal? Só olha, o fim do tempo vai ter isso, vai ter isso. Aí ele pergunta assim, Jesus, mas como é que vai ser isso? No fim do tempo, o que é que vai acontecer? Que sinais são esses? De que forma vai acontecer na face da terra? E muitos hoje estão dormindo, irmão, por aquilo que pareça, acham que essas coisas não vão acontecer. Para alguns isso aí é normal, não estou nem aí. Para alguns esse acontecimento entra no vídeo, sai em outro, é como se fosse uma coisa simples, mas não é. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã que está ouvindo acontecendo essas coisas no cenário mundial, tem que estar apercebido, vigilante. Ainda hoje eu dizia dentro de Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, não me deixe ficar aqui. Como é que eu estou? Eu fiz essa pergunta para Deus hoje. Como é que eu estou diante do Senhor? Não é? Antes de vir um juízo na minha vida, faça como o Senhor fez com a nação de Israel, com o povo de Israel. Me advirta.
me mostre, me corrija, né? Não me deixe me afastar da tua presença. Eu fiz essa pergunta para Deus, como nessa noite eu falei para você, antes que o juízo de Deus venha na minha vida e na tua vida, Deus nos adverte. A Bíblia diz que Ele ama e castiga, a quem Ele ama, Ele castiga, Ele corrige. Aí diz sempre ser, pois, zeloso e arrepende. Deus avisou. O que aconteceu? O povo não se arrependeu. É isso que eu estou dizendo. Deus, se eu errar, me ajude para que eu me arrependa e venha me prostrar diante dos teus pés, para eu não ficar aqui nesse pego de surpresa. Muitos não acreditam mais, irmão. Muitos não aceitam mais, né? Qualquer coisa fica bochechudo, qualquer coisa não vem mais para a igreja, qualquer coisa que arruma contenda dentro da igreja. O sangue de Jesus tem poder, porque nós somos salvos para ir morar no céu, e no céu não entra inimizade, nem contenda, nem briga, nem disse-me-disse. Se for desse jeito, eu vou ficar aqui. A Bíblia diz assim, que no céu só entra lavado, redimido, purificado no sangue do Cordeiro, santo, 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 santo. Então, irmão, lá no céu não tem primo nem prima não. Eu aprendi isso aí com o pastor dizendo, vai ser tudo irmão. Mas vamos caminhar, porque falta só 15 minutos. E eu só fui no segundo ponto. É 7, não vai dar tempo, né? Aí diz assim, ó. Aí qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Isso foi o discípulo naquele dia lá em Jerusalém, perguntaram a Jesus quando Jesus estava conversando com ele. Vamos lá. Aí Jesus respondeu falando sobre os sinais que vemos crescendo em nosso dia, crescendo, aumentando, ou seja, cada dia que estamos passando, as coisas estão se alastrando. Aí Jesus falou para ele, olha, vocês vão ver falso Cristo, nós estamos vendo isso ou não, né? Vocês vão ver falso Cristo. Isso foi Jesus falando para o discípulo. O discípulo perguntou a ele, que sinais será isso da tua vida e do fim do tempo? Isso é o Deus está falando, não, irmão, está na Bíblia. O próprio Jesus falou para o discípulo naquele dia lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Vocês vão ver falso Cristo, e isso nós estamos vendo acontecendo nesse dia atuais que nós estamos vivendo na face da terra. Muitos falsos cristos que se diz que prega o evangelho, que ensina o evangelho, mas estão vivendo conforme, absolutamente igual às coisas do mundo aí fora. Tem mais. Aí vamos mais uma vez. Guerra e rumores de guerra. Nós estamos vivendo isso ou nós estamos vivendo? Isso foi uma parecida há mais de 2000 anos atrás. O discípulo perguntou, Senhor, como vai ser? Que sinal? O que vai acontecer? Guerra e rumores de guerra. Está lá. As guerras nos países árabes ali, a Rússia com a Ucrânia, que ainda hoje não parou, Israel com aquela região ali do Irã, naquela região ali. Irmão, e muitos não estão percebendo. Muitos estão nem aí, eu estou com a minha vida aqui, vou viver essa minha que eu estou vivendo. Desperta. Desperta, porque o fim está chegando. Desperte. Desperte. Se você está vivendo desse jeito, cuidado, porque você está sendo avisado. Eu estou sendo avisado para não ser pego de surpresa, não é? Que aviso é esse? São esses aqui, ó. Fome. Nós estamos vivendo isso ou não estamos vivendo? Não é? Quando alguém só olha lá para fora, a fome está lá fora. Nos países ali, nos continentes africanos, naquela região, não. Aqui no Brasil também, se nós for fazer um levantamento, isso também está acontecendo. Vai escutando os sinais que Jesus falou para o discípulo do fim do tempo e da volta de Jesus. Vai escutando. Terremotos, como nós já falou aqui. Alguém falou assim, mas no ano não sei quanto já acontecia terremoto, já vinha acontecendo. Mas nós estamos vivendo nesses últimos dias com a maior intensidade. Isso, sabe por que isso está acontecendo, irmão? Porque foi Jesus que falou. Não foi eu que falei, nem foi o homem que falou, não.
É Ele. A palavra aqui não é minha não, a palavra aqui é dele. Está escrito aqui há mais de 2000 anos atrás, e ninguém pode revogar o que está escrito aqui, ó. Foi Ele que falou, que tem que se cumprir sobre a face da terra. Ah, mas Deus é tão injusto. Não, Deus não é injusto. É justo para você que não quer ver as coisas de Deus e não quer entender o que Deus está falando para você. Deus é justo para você que não quer ver o que acontece. Mas Deus é justo, irmão. Deus é fiel, né? Mas vamos lá. Terremoto. Estamos vendo agora acontecendo. Olha a devastação. Irmão, se alguém viu alguns vídeos, alguma coisa, eu estava com essa semana com a minha esposa, caiu um prédio por inteiro como fosse nada. Eu disse para ela, imagina quantas pessoas estavam nesse edifício. E eu brincando com uma pessoa, disse, é por isso que eu não quero morar em apartamento. Prefiro morar aqui embaixo, porque esse tremendo é correr no meio da rua. Não é? Então, irmão, nós olhamos assim e nós ficamos tristes pelo que está acontecendo. É muito triste, muitas vidas, muitas crianças, muitas pessoas que perderam. Irmão, vai ter muita gente que até agora não conseguiram achar. Terremotos, né? O aumento da maldade. Vou te falar uma coisa, quando se fala essa palavra aqui, o aumento da maldade. Essa semana eu estava conversando de maldade com alguém, teve um acontecimento, a mulher falou assim, meu Deus, cadê o amor? Hoje não tem mais amor. Hoje eu vi uma reportagem, o próprio filho tirou a vida do seu próprio pai. O próprio filho, e muitas coisas que estão acontecendo. Eu falo para os irmãos, escute bem, isso aqui é para você meditar e você sair daqui com isso, porque está acontecendo o aumento da maldade sobre a face da terra. Alguém diz assim, o amor esfriou. Esfriou mesmo, vamos lá. O amor de muitos esfriando. Isso aqui, o que eu estou falando aqui, é tudo que Jesus falou para os discípulos. Não é o que eu estou inventando, não. Eles perguntam assim, oh, que sinal vai ser do fim do tempo e da tua vida e da tua volta? É isso aqui. Os sinais são esses. O esfriamento. Quando se fala esfriamento, Jesus estava se referindo à igreja. A igreja. Não é lá fora no mundo, não. Quando Jesus falou, e o amor de muitos esfriarão. Está acontecendo, né? Dentro das nossas igrejas. Muitos já perderam a esperança, muitos não acreditam mais, muitos não confiam mais, muitos não oram como oravam mais, muitos não buscam, estão vivendo como tivesse uma vida aqui, eu vou viver a minha vida aqui tal, e vai passar, e de repente pode ser que eu desça a sepultura e tudo se acaba não. Deixa eu te falar uma coisa, alguém diz, não, depois que eu morrer aqui, acaba não. Depois que nós partirmos dessa terra material, vai ter a outra vida espiritual. A Bíblia diz que vai ter uma com Cristo e uma sem Cristo. A escolha é minha, é eu que tenho que escolher. Eu sou advertido, alguém me ensina, olha, só há dois caminhos, céu e inferno. E não é o que falo, é bíblico, é Jesus que falou, então eu tenho que escolher o que eu quero. É eu que tenho que escolher. Como é que eu estou vivendo, como é que eu estou caminhando. Então, vamos caminhar. Perseguições aos cristãos. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Mas desde aquele tempo lá de Jesus já acontecia no povo de Roma, tal, alguém veio questionar. A mídia está gravando aí, a mídia não mostra. Os nossos irmãos aqui na Nigéria. Quantos cristãos foram mortos nesses dias para trás aí? Mulheres, crianças, homens, só pode dizer que é fiel, que serve a Jesus, que confia na palavra dele. Mas tem uma coisa, eles não negaram, eles não voltaram atrás. Pode matar, mas nós não negamos o nome de Jesus de maneira nenhuma. Isso está acontecendo, irmão, e a mídia não mostra, ninguém mostra. E não é só aqui na Nigéria, não. Em outros países, aqui no nosso Brasil também já começou, não é? Isso aqui foi uma pergunta que foi feita a Jesus. E ele deu a resposta. É isso. Aí, o Evangelho sendo anunciado em todas as nações.
Quando eu li isso aqui, eu não entendia. Você sabia que eu não entendia? Mas como é que esse evangelho vai ser pregado em todas as nações? Como é que vai ser anunciado? Olha, aonde nós chegamos hoje? Aonde eu não posso ir? Deus meio de levar o evangelho. Hoje a comunicação invadiu o mundo inteiro. Não é? Aonde nós não podemos ir, o meio de comunicação vai. Isso foi a pergunta que foi feita e alguém está esperando. É como você me perguntasse, vamos dizer, mas como é que vai ser isso? E eu estou te respondendo. Os discípulos se reuniram e perguntou a Jesus, e Jesus falou, vai ter isso, vai acontecer, eu vou voltar, vai ter o fim de todas as coisas. Mas Senhor, como é que vai ser isso? Agora eu te faço a pergunta. Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? Não é? Como é que está? Muitas vezes eu fico preocupado, eu digo, minha filha, nós temos que orar para os nossos filhos, porque eu não quero subir e não quero que eles fiquem aqui. Vamos orar para entregar na mão de Deus, porque eu não quero subir, porque vai acontecer isso. Você sabia disso? Muitos filhos, pai e mãe, ficarão se lamentando no dia que acontecer o arrebatamento da igreja, porque muitos não dão ouvido aos seus pais. Eu falei para ela esse dia, se os filhos seguissem o exemplo dos pais, a vida deles seria diferente, mas não segue, porque a vida deles tem que seguir, está certo? Nasceu para isso. Se os filhos olhassem para os pais e para as mães, muitos deles seriam felizes, principalmente pai e mãe que estão na igreja. Mas isso vai acontecer. Você sabia que isso vai acontecer? Não tem como correr. Eles pensam, muitos pensam que vão viver, marido, esposa, mas você vai, eu fico em casa, beleza, pode ir, fica em casa. Você vai, pode ir para a igreja, eu fico em casa. Aí Jesus falou, no dia que aconteceu, que está na igreja fiel, sobe, e quem não vier, fica em casa. Aí fica em casa na cama, dormindo, assistindo televisão, fazendo o que quiser. Mas não foi, por quê? Porque ele era fiel. E por que a esposa foi? Porque era fiel, temente a Deus, obediente, vivia na igreja, o filho ou a filha, o esposo ou a esposa. Não, isso vai acontecer. Nós estamos chegando no fim, um fim vem. Já estamos chegando no final de todas as coisas. Aconteceram lá em Jerusalém, e nós trazemos isso hoje para o dia que nós estamos vivendo, que Jesus trouxe para nós também essas coisas. Irmão, aí diz assim, e Jesus concluiu com tudo, que tudo isso são apenas o princípio de dores. É ou não é? Alguém diz assim, gêmeo. Olha o que os nossos irmãos e vizinhos estão sofrendo agora. Gemendo. Irmão, essa não estava conversando com ela, disse, a dor mais difícil da vida não tem consolo, é a dor da morte. Você pode ter qualquer dor, passar por um momento difícil, mas a dor da morte, porque quando vai não volta mais. Nunca mais você vai ver um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um tio, familiar, um filho, uma filha. É a dor mais difícil que se tem, que não tem cura, não fecha. O tempo vai amenizando, mas não fecha. Então, estou encerrando, cheguei só no terceiro tópico. É tão bom que vai. Eu estou saindo daqui nessa noite, irmão. Isso aqui que eu não falo para você, isso passa pela minha alma, por dentro de mim também, porque isso aqui passa para mim, primeiramente, para chegar até vocês. Aí diz assim, para nós encerrar: ou seja, são avisos de que o fim está próximo. São avisos para mim e para vocês, que o fim já está aí à porta, já está à porta, já está chegando, Agora cabe a mim me preparar ou não, A salvação individual, muitas vezes eu digo para minha esposa, nele, a salvação individual, eu não vou salvar ela, nem ela vai me salvar. O que nós podemos fazer é pegar na mão do outro para caminhar junto e um orientando o outro. Mas a salvação é individual. A recompensa vai ser individual. O galardão vai ser individual. Vai ser individual. O esposo não salva a esposa não salva o esposo, o pai não salva o filho não salva o pai. Vai ser desse jeito. Nunca
para nós encerrar. Estamos vivendo dias proféticos. Estamos vivendo dias proféticos. Nunca a humanidade teve tanta tecnologia, mas também tanta ansiedade. É ou não é? Nunca a humanidade teve tanta tecnologia como se tem hoje, mas também um aumento da ansiedade sobre as pessoas. É ou não é? Você pega um menino mais ou menos aí, 2, 3 anos aí, irmão, ele pega no celular hoje, ele cobra mais do que nós. Né? Mas eu só vou terminar esse terceiro tópico aqui para não ficar vago. Né? Nunca houve tanta informação, mas também tanta confusão espiritual nesse final de tempo que nós estamos vivendo. Nunca houve. Eu me lembro quando me converti, eu, alguns irmãos aqui, pastor Fábio, há 30 anos atrás, irmão, como era diferente as coisas. Né? Eu tenho para minha esposa, como era mais gostoso. Mas Deus mudou? Não, Deus não mudou. Nós que mudamos. Como era bom os cultos de oração. Né? As igrejas, quando a igreja era cheia. Hoje, para se orar, tem que se converter. Né? Tem que estar em cima, conversar, ter oração. O prazer da oração, ele foi devagarzinho se afastando. Eu sei que ainda tem pessoas que têm prazer de orar e de buscar Deus vida no altar, mas mudou muito, e vocês sabem disso, né? Nunca se falou em tanta paz, enquanto as guerras aumentam. E aí? Para nós encerrar. Isso mostra que a palavra de Deus continua se cumprindo e vai se cumprir até o final de todas as coisas. Aceite quem quiser aceitar. Né? O relógio profético está avançado. A hora está correndo. Nós estamos vendo, por exemplo, vocês que são mulheres aqui, dona de casa, muitas vezes ela diz assim, mas passou tão rápido a hora. Eu nem deu tempo, quase nem deu tempo de eu fazer o serviço. Não é? Muitas vezes as irmãs que são do lado, muitas vezes vocês sentem isso. Rapaz, mas passou tão rápido o tempo, a hora, que quase não dava tempo de fazer a atividade. Vamos lá, porque o tempo está avançando. A pergunta não é se Jesus voltará. Escuta bem, para estar terminando esse terceiro tópico. A pergunta não é se Jesus voltará. A pergunta é: estamos preparados? Essa é a pergunta. Porque que ele vai voltar? Ele vai voltar. Agora, será que eu estou preparado? Como é que está a minha vida espiritual diante do altar? Como é que eu estou vivendo em casa, no trabalho, no convívio da sociedade, dentro do meu lar, com a minha família? Como é que eu estou vivendo? Né? Porque a pergunta é: será que eu estou preparado? Se Jesus voltar agora, porque nós temos promessa disso que vai acontecer. Então, muitos estão vivendo dissolutamente. Muitos estão vivendo assim, na onda do mar, entendeu? Muitos, infelizmente, muitos que se desprendem estão vivendo desse jeito. Olha, Atos capítulo 11, versículo 1, vê a promessa. Capítulo 1, versículo 11. E esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Alguém me tire essa certeza aqui. Eu quero que alguém me tire. Esses que estão pregando aí nas redes sociais aí, que diz que Jesus já voltou, o arrebatamento da igreja já aconteceu, que não vai acontecer mais, então me tire essa certeza aqui, porque essa promessa, ela é fiel e verdadeira. Assim como vocês ouviram ir, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então é fiel. Para encerrar, a volta de Jesus, ela vai ser visível, gloriosa, poderosa, gloriosa, e para julgar e salvar. Não vai dar mais tempo, ficou
ficou o quarto tópico, o quinto, o sexto e o final, que era o sétimo, que ainda tem umas coisas para fazer aqui. Mas eu te falo uma coisa nessa noite, né? Essa noite eu creio que você, somente esses tópicos aqui, você vai sair daqui pensando mais diferente. Porque o fim, já chegamos, nós estamos chegando nele. E respaldo bíblico nós temos aqui, que Jesus deixou para nós. Agora vale a pena ou eu aceitar ou eu não aceitar. Então, o fim vem. Assim como foi lá na nação de Israel, que aconteceu, que Deus usou os profetas, Jesus também, no dias atuais que Jesus falou para o discípulo, e isso repercute para nós no dia atual que estamos vivendo. Então, Deus abençoe, né? Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, né? Que nós possamos estar firmes com o Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele, dizendo que Ele é bom, né? Amanhã, quinta-feira, culto da Escola Bíblica Dominical na sede, e sexta-feira nós estaremos aqui orando, cantando com as irmãs, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor. Então, pedir aqui para orar pela nossa irmã Nenê, né? Está levando a irmã Nenê para Uberaba. Ela está quase 90 anos, tá, irmã Nenê? 91. Então, vamos orar para Deus fazer a vontade dele, né, irmã? Agora. 91. E também, irmão, quando orar, vamos orar pela nossa irmã moça, né? Ela está passando por um procedimento, no tratamento dela, e ela está um pouco assim fraca, né? Assim, esse negócio de raio, de química, essas coisas, né? Essas coisas é difícil. Ela está se sentindo muito fraca, dependendo com a situação, mas vamos orar por ela para que Deus possa abençoar. Amém? Vamos orar pela Maria Helena, a filha da irmã Aparecida, que está desenganada, não é? Está desenganada, Deus sabe todas as coisas. Paulinho Dias também, né, irmão que está lá em Uberaba. A irmã Maria José, como é que ela está, senhor? Eu ia começar com o convite, mas eu não vi ela mais, né? Vamos orar também pela nossa irmã Maria José, né? Amém. Vamos orar. O pastor Fábio vai orar e vai estar entregando a besta apostólica. O rapaz caiu do caminhão. Fez cirurgia e já tornou ainda. Vamos orar, né? Orar para o irmão Aparecido também, né? Que o irmão Aparecido também está recuperando, está queimadura, a garganta dele também, né? Para que Deus possa também guardar nosso irmão Aparecido. Amém? O pastor Fábio ora por todos os irmãos e por esses períodos e dá a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom. Te adoramos pela tua palavra tão boa, tão maravilhosa, tão edificante, tão consoladora para as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, continua nos preparando, nos santificando para o dia do arrebatamento. Ó Jesus amado, agora, meu Senhor, te apresentamos todos esses pedidos, Senhor, a vida dos teus servos que estão enfermos, que estão passando por momentos difíceis, mas o Senhor pode estender as suas mãos para mudar o quadro da vitória. Porém, outro sim, seja feita a tua vontade. Leva a tua igreja em paz para os nossos lares, que cada um possa chegar em paz, debaixo de tua bênção e de tua proteção. Guarda nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, Jesus. Ó meu Deus, oramos pelo nosso pastor presidente, a sua família, meu Senhor amado, contempla todos os pedidos que aqui foram feitos. Em nome de Jesus, seja conosco, meu Pai. E se o Senhor não vier,
Sexta-feira estaremos aqui e quarta-feira estaremos aqui para continuar aprendendo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, questão de respeito, o pastor Josmar ficou alguns dias enfermo, então vamos ouvir ele dar a bênção apostólica para nós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos digam bem forte: amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em Cristo Jesus.